Vou tentar, vou me esforçar muito, viu? Mas o TDAH aqui e ataque é um pouco difícil eu ficar aqui, ó. Mas assim, eu queria dizer uma coisa. Você sabia que é um sábado a menos para que Jesus volte? Amém. E a gente precisa disso. O mundo está cada vez mais difícil. Mas hoje é um sábado muito especial para a nossa igreja, viu, Júlio? Quando eu cheguei aqui, vi ali na frente, pronto, aqui também. Hoje nós vamos estar recebendo o nosso distrito aqui às 16 horas. As nossas outras igrejas. E durante cada mês, a gente está tendo esse encontro em uma das nossas igrejas. E aí, Cris, está sendo bom ou não? É maravilhoso. O que mais nós temos? Brindes. Brindes para aqueles que são sortudos, como a Sandra, né? Que sempre ganha ali no sorteio. Mas também tem desafios, porque ela já falou aqui, ó, aquele que trouxer mais amigos nessa tarde tem um presente especial. E o nosso JA é para isso, é para os nossos amigos, é para a nossa dinâmica. Agora, eu não vi, Cris, anunciando, talvez eu não estava aqui porque eu saí um pouco, eu não vi se anunciou se no final desse JA tem alguma coisa. Tem algo que a gente gosta muito, né, em todos os eventos, que é a confraternização. Justamente. E para isso acontecer, não se esqueça, prepare lá um bolo, um suco, alguma coisa que sempre a gente tem no nosso final. O nosso já está pronto, já está por aí, está pronto para esse momento, tá bom? Então não esqueça, amados, a igreja local é convidada às 16 horas para estar junto aqui conosco, para esse grande JA. Pegue a sua Bíblia e vamos abrir a tua Bíblia aqui junto comigo nessa manhã. Eu queria te explicar o seguinte. No Novo Testamento nós encontramos os evangelhos sinóticos. O que é isso, pastor? Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. A palavra sinótico, ela é conjunto, junto. Eles compartilham a mesma ideia, o mesmo pensamento, as mesmas histórias, elas são repetidas. E nesses evangelhos sinóticos eu gosto muito do livro de Marcos. Dos evangelhos, eu gosto do livro de João. Sou apaixonado pelo livro de João. Mas dos evangelhos sinóticos, eu gosto muito do livro de Marcos. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Marcos, no capítulo de número 10. E quando você encontrar, você vai dizer amém. Amém. Marcos, ele tem uma escrita direta. O livro tem um objetivo: chegar ao público gentil, os romanos daquela época. E você vai ver, a história ela é mais resumida. Ela é bem direta. Esse é o objetivo do livro de Marcos. No capítulo 10, a partir do verso de número 46 até o 52, nós encontramos nessa perícope aqui, nessa parte aqui, a história de um cego, chamado o que mesmo? Como que é o nome do indivíduo? Então feche seus olhos e vamos orar. Pai, tua palavra está aberta e nós vamos ouvir a tua voz agora. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, me acompanha. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com quem? Vamos lá, gente, energia. Vamos lá, juntamente com quem? Opa, e numerosa o quê? Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do quê? Caminho. E ouvindo que era Jesus, Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi. Compaixão de mim. Verso de número 49, que é o centro da mensagem de hoje, diz assim: parou. Vou repetir 3 vezes. Parou. Parou. E Jesus lhe disse: chamaram. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo? Levanta, ele te chama. E o verso número 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com quem? Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça?
Respondeu o cego: mestre, que eu torne. E o verso 22 termina dizendo: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé. E rapidamente ele tornou, seguia Jesus, estrada afora. Eu não sei se você participou disso, mas quando eu era criança, eu gostava muito de uma brincadeira que se chamava cobra cega. Cobra cega era uma brincadeira interessante dos tempos antigos, que muitas crianças, quem sabe talvez, como vocês hoje, não sabem o que é cobra cega. Era muito simples a cobra cega. Pegava um pano, estou utilizando aqui um cartão, mas é como se fosse um pano. E aí você pegava esse pano e aí você amarrava na cara do indivíduo assim, ó, bem forte, para ele não fazer o quê? O objetivo era esse, para ele não enxergar. E aí tinha alguns ainda mais malvados que ainda davam um giro no indivíduo. E qual era a missão desse indivíduo que estava com um pano nos olhos, sem enxergar? Justamente, Elô, ele tinha que encontrar alguém, e ele tinha que encontrar esse alguém, e pelos traços físicos, adivinhar, dizer o nome desse indivíduo. E se ele fizesse isso, a partir daquele momento, esse outro indivíduo ia ser o que agora? Cobra cega. E aí você pergunta para mim: pastor, mas qual é a graça do negócio? Ah, meu amigo, era divertido. Porque um indivíduo, Daniel, sem enxergar, ele não tem compromisso com o que está à sua frente. E eu fico imaginando assim, com a minha dificuldade de coordenação motora, que eu já bato em tudo. Imagina como eu ficava nessas brincadeiras, né? Justo. A essência da coisa era essa, irmã Neuza. Era o indivíduo bater no lugar, cair, a gente sorrir, né? Se divertir com isso. Mas, por que eu utilizei essa introdução da cobra cega? Para te mostrar que na cobra cega, a cegueira, Júlio, ela é circunstancial, ela é por um momento, que de repente a gente pega um pano, amarra nos olhos e de repente esse indivíduo está o quê? Cego, ele não enxerga, porque há uma limitação, há um pano sobre os seus olhos. Significa que essa cegueira, ela é completamente circunstancial. Quando você precisa amarrar esse pano, ele volta ao quê? É diferente aqui da história. Aqui não era uma cegueira circunstancial. Aqui não era uma brincadeira. Aqui a Bíblia nos revela sobre este indivíduo que era cego e também o que mais? Hã? Não, mas vocês estão com... Hã? Mendigo. Tem que arrumar. A Bíblia nos revela onde ele morava. Diz que ele estava à beira do caminho, por isso ele encontra Jesus saindo de dentro da cidade de Jericó. Você sabe, Jesus tinha deixado a Galileia e ele estava em direção agora geograficamente para Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus viveria os seus últimos momentos aqui nessa terra. Agora ele passa em Jericó e ele está saindo de Jericó. E na saída de Jericó, ele tem um encontro com esse cego e mendigo. Sabe o que é interessante? É que você pode se questionar algumas coisas. Como, por exemplo, ele é cego. Como que ele sabe que Jesus está passando ali? Ele é cego. Como é que ele começa a clamar por Jesus? Uau! Talvez aqui seja a primeira grandiosa lição dessa manhã para cada um de nós. Eu posso te afirmar com muita clareza que alguém falou que Jesus estava passando ali. Porque ele não conseguia o quê? Mas ele tinha o quê? Apurados. Alguém falou. Sabe o que acontece quando a gente fala de Jesus? Um coração é aquecido, independentemente da situação em que ele se encontra.
O problema de Bartimeu era a cegueira, ele não conseguia ver, mas alguém falou, alguém gritou, uma voz foi erguida naquele local onde ele estava, alguém falou que Jesus, o Nazareno, aquele que fazia milagres, estava passando por ali. E mesmo sem ver, sem enxergar, porque essa era a sua limitação, brotou algo no coração desse indivíduo. Se ele não enxergava, ele começa a gritar, diz o texto para nós aqui, que ele começa a dizer assim, ó, Jesus, filho de Davi, tenha o quê? Tenha compaixão. Sabe, eu fico pensando um pouco assim, na vida desse indivíduo e suas limitações. Viver à beira do caminho é uma expressão bíblica para dizer assim, vivia de favores, de migalhas, de ofertas, donativos, que indivíduos ou pessoas que passavam por ali o ofertavam. Não era uma vida digna. Significa que esse indivíduo não tinha, quem sabe talvez, um lar como nós, que depois de toda a nossa jornada de trabalho, mesmo com grandes pesos sobre os nossos ombros, voltamos para casa, tomamos um banho, vestimos uma roupa quente agora nesse inverno, e muitas das vezes também, como eu gosto de comer uma sopa nesse inverno. Como é bom. Você gosta disso? Voltar para casa. Ó, no inverno, Adilson, é o que eu mais gosto. Voltar para casa, tomar um banho e comer uma sopa quentinha. E minha esposa e minha sogra fazem uma sopa que é maravilhosa, não é isso? Você já comeu lá com a gente? É bom. Esse indivíduo não participava dessas coisas que eu acabei de falar para vocês. Tem mais algumas coisas interessantes sobre ele. Além de viver ou sobreviver pelas migalhas, ele era alguém que nem o nome próprio tinha. Porque o nome Bartimeu, quando a gente vai olhar na língua original, você vai ver assim, ó, que esse prefixo bar significa filho de, e Timeu é o pai. Ou seja, eram as pessoas olhando para ele, dizendo assim, ó, esse aí é o filho de Timeu. Não era o Adilson, não era a Vere, não era a Elor, não era a Neuza, eram as pessoas olhando para ele, dizendo assim, quem é esse aí? Não, esse aí é o filho de Timeu, é aquele que passa necessidade. Uau! Talvez isso aqui seja uma das coisas tristes também da sua vida. Mais uma das coisas tristes da sua vida. Alguém que não é reconhecido pelo seu próprio nome, que não é chamado pelo seu próprio nome. Alguém que é reconhecido só como um filho de alguém. Eu fico pensando assim, esse indivíduo tinha em suas mãos todos os motivos dessa vida para ser alguém que reclama, alguém que questiona, alguém, sabe, que se sente insatisfeito com Deus. E olha como eu já encontrei pessoas assim. É difícil conversar com essas pessoas, sabe? Elas não aceitam o seu cabelo, elas não aceitam o seu rosto, elas não aceitam o seu pai, elas não aceitam sua mãe, elas não aceitam o lar, ela não aceita a família, ela não aceita traços que herdou, ela não busca entender sobre isso. Tudo para ela é simplesmente uma informação de que não tem mais possibilidade de viver, que ela pode tirar a sua própria vida, que não há mais sentido na vida dela, que ninguém gosta, que ninguém cuida, que ninguém ama. E como é difícil conversar com essas pessoas. Pessoas que voltam o seu coração para suas limitações. Pessoas que voltam os seus sentimentos para o fracasso. Ei, eu estou dizendo nessa manhã, Bartimeu tinha tudo, sabe? Para, diante do seu fracasso nessa vida, ser alguém que simplesmente seja um fardo muito grande para os outros. Mas sabe, o que eu consigo ver além do texto, da informação lida nessa manhã,
é a importância do que Jesus fez aqui nessa terra. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio curar o leproso. Ele veio dar vista aos cegos. Ele veio ressuscitar os mortos. Quem era Bartimeu? Alguém desprezado pela sociedade do seu tempo. Alguém que não tinha um nome. Alguém que vivia de quê? Favores ou migalhas. Mas que mesmo sem enxergar, sem ter essa utilidade da visão, deixa crescer dentro do seu coração o sentimento da fé, que não é questão de ver, mas crer. E o que acontece? Ele clama a Jesus como o filho de quê? De Davi. E nesses encontros é o primeiro que defende a linhagem real de Jesus. Ele não está enxergando. E olha nos olhos de Jesus, quando eu estou olhando nos olhos da irmã Lorizete, e diz assim: nossa, pelos traços de Jesus, parece que ele é da linhagem de Davi mesmo. Isso aí é de Davi. Não. É a fé no seu coração. Porque alguém falou. Desculpa, meu querido Alessandro. Porque alguém falou. E talvez seja esse aqui um dos pontos mais importantes nessa manhã. Sabe, você não precisa enxergar para crer. Você não precisa ver saída para entender que há uma solução para o problema que você enfrenta. Você não precisa enxergar a estrada para poder caminhar por ela. Nessa manhã há um grande exemplo para nós. É preciso crer, é preciso entender que há algo muito maior do que os sofrimentos que nós temos nessa vida. Há algo muito maior. Há alguém, que esse alguém é Deus, que nos conhece profundamente no íntimo da nossa alma. E quando nós gritamos, quando nós falamos Jesus, filho de Davi, Ele não vai ficar sem nos ouvir. E sabe o que é interessante? Aqui entra uma das coisas bonitas da Bíblia, que é aquilo que eu chamo de entrelinhas. Não está no texto, mas o versículo de número 49 que eu te falei, que é o centro da mensagem de hoje, vai dizer assim, Jesus fez o quê? Parou. Porque eu te falei, lembra que eu falei que Jesus deixou a Galileia, passa agora em Jericó, em direção ao quê? Jerusalém. Mas agora tem alguém gritando, e Jesus está em movimento, e o que ele faz? Para. Ei, deixa eu te revelar uma coisa nessa manhã. Você sabe que a visão é um dos benefícios criados por Deus, que é interessantíssimo. Olha como funciona isso. Quanto mais a gente está se movendo, quanto menos a gente está o quê? Enxergando. Sabia disso? É nítido que um piloto, quando está no seu cockpit lá na Fórmula 1, que é uma das maiores velocidades do esporte automobilístico que existe, ele chega ali a 400, 300 km por hora. Ele tem apenas 5% da sua visão nítida. Quanto mais eu ando rápido, quanto menos o quê? Eu enxergo. Quais são as informações que a gente tem no trânsito em relação à velocidade e acidente? A informação às vezes é assim, diminua o quê? Porque se tiver uma velocidade muito alta, vai ser mais suscetível ao quê? Acidente. Ao acidente. O que Jesus fez mesmo? Verso 49? Parou. Porque quanto mais rápido você anda, menos você enxerga. Ei,
Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? Quanto mais rápido você anda, quanto menos você enxerga. É por isso que Jesus fez o quê? Parou. E aqui é a grande lição para nós nessa manhã. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando assim, que eu tenho essa capacidade de imaginar. Imagina a cena. Jesus com aquela grande multidão que ele tinha, com os seus discípulos, em direção aos seus últimos momentos, à cidade de Jerusalém, mas ouvindo alguém que gritava, mesmo sem enxergar nada: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe? E nesse exato momento as coisas ficam mais críticas. A situação parece apertar mais ainda, porque não é Jesus que ouve a voz dele agora gritando, é aqueles que estão mais perto, porque geralmente quando a gente fala, aqueles que estão mais perto vão nos ouvir, e de repente quando esses que estão mais perto, eles começam a dizer assim: ele não vai parar, ele não vai te ouvir, não vai dar certo, por mais que você grite, se esperneie, não vai dar certo, ninguém vai te ouvir. Quem é você mesmo, hein? Você é só um cego, você é só um mendigo, você acha que ele vai parar para ouvir você? Uau! É aqui que entra a mensagem desta manhã. Sabe, quando você quer mudar, quando você quer seguir um caminho novo, quando você, sabe, quer ter a vida transformada, sempre vai existir esse embate. Esse embate pode ser na casa, esse embate pode ser no trabalho, esse embate pode ser na família, esse embate pode ser em vários lugares da nossa vida, em várias áreas da nossa vida. O inimigo, ele não quer que a gente seja transformado, o inimigo, ele não quer que a gente seja moldado, ele faz de todas as coisas para a gente continuar sendo o mesmo. Agora eu queria te dizer: ninguém nasceu para viver na beira do caminho. Ninguém nasceu nesse mundo para viver de migalhas. O que brota no coração de Bartimeu é ele dizer assim: eu quero algo novo, eu busco algo novo que unicamente Jesus pode me dar. Mas aí as vozes céreis dizem assim: ele não vai te ouvir, você não vai conseguir, você não tem valor. Ei, perguntas nessa manhã: qual é a voz que você tem ouvido? Qual a voz que você tem ouvido? Qual é o teu valor? Qual é o teu valor? Se fosse por motivação humana, sabe o que Bartimeu tinha que fazer? Baixar a cabeça e assim, ó: verdade, sou um mendigo, vivo de favores, quem vai me ouvir? Mas sabe o que é interessante? Mais cedo ou mais tarde, a fé que você diz que ter será provada ao limite. O ano era 2018, o meio do ano. Eu estava na cidade de Carlópolis, aqui na divisa do Paraná com São Paulo, entrando no meu último ano de teologia. O sonho da minha mãe era entrar comigo na formatura. Cheguei naquele primeiro dia na cidade, fiz alguns compromissos para o dia seguinte. Peguei dinheiro adiantado da campanha para pagar a minha passagem. E naquela madrugada, eu me lembro como hoje, eu não desliguei o telefone, porque eu sempre desligo o telefone à noite. Mas naquela madrugada eu não desliguei, naquela noite eu não desliguei meu telefone. Só que eu dormi, estava muito cansado. Acordei 5 horas da manhã com 8 ligações da minha esposa. Eu olhei assim e me assustei: 8 ligações? Eu nem percebi que embaixo assim, ó, tinha 9 da minha irmã. Retornei na mesma hora. Do outro lado, aquela voz
voz chorosa. Sabe aquela voz chorosa? Você já entende, não precisa me dizer. Ela só falou assim, ó, a Dona Teresa. Quando ela falou assim, a Dona Teresa, parece que era algo que cortava dentro de mim, assim, já me dizia. Minha mãe havia descansado naquela noite. Eu estava a quase 3.000 quilômetros de distância, sem R$1 no bolso. Estava na casa de uma família da igreja que me recebeu. Acordei eles, contei a situação. O irmão falou assim para mim: você quer que eu coloque você aqui no meu carro e nós vamos para São Paulo para pegar um avião para você tentar? Eu sabia como eu estava. Eu não tinha R$1 no bolso. Eu falei para ele assim: não dá. Sabe o que aconteceu naquele dia seguinte? Eu peguei um rolo de papel higiênico, coloquei no bolso e fui cumprir os compromissos que eu tinha. Quando ninguém estava me vendo, eu chorava. Tirava um rolo daquele papel higiênico, passava no rosto e ia fazer os meus compromissos. Era 5 horas da tarde. Minha irmã falou assim para mim. Minha mãe fez um pedido. Ela falou assim: quando eu morrer, não quero que me deixe muito aqui nessa terra não. Me enterre logo. E era 5 horas da tarde. Eu estava na praça, na maior praça da igreja católica lá dessa cidade. E ela falou assim para mim: grava o último áudio para a gente passar aqui agora na hora do enterro. E eu me lembro como hoje essa cena. Eu com o celular na mão, chorando numa praça, tentando gravar o áudio e não conseguia. 5 horas da tarde, algumas pessoas estavam voltando do seu trabalho. E sabe o que era mais incrível para mim? É que elas passavam tão perto de mim, mas parece que ninguém me via. Eu chorando com o celular na mão, tentando gravar um áudio em uma praça movimentada que as pessoas estão voltando do seu trabalho, mas ninguém me via. Mais cedo ou mais tarde, a sua fé vai ser provada. Mais cedo ou mais tarde, você vai se sentir numa situação que parece que ninguém te vê, que ninguém te ouve, que ninguém te aceita, que ninguém te compreende. Eu me lembro como hoje que eu olhei para o céu e disse assim para Deus: Deus, eu não tenho fé. Eu já preguei sobre fé, eu já falei para as pessoas sobre fé, mas eu não tenho fé. Porque cadê essa fé? Por que ninguém me vê aqui? Essa foi a pergunta que eu fiz para Deus: por que ninguém me vê? Ah, amados, que experiência. Você se sente sozinho, desamparado, agoniado. Essa era a mesma situação debaixo dela. Lembra? Eu fiz até ali a cena. Ele poderia parar e dizer assim: não tem mesmo, não tem. Olha a lógica. Que valor eu tenho para ele me ouvir? Mas ele insistiu agora, gritando mais o quê? Que diz o texto? Mais alto. Quando o Alessandro dizia para ele assim: ó, rapaz, para, ele continuava mais forte ainda. E continuava dizendo o quê? Jesus tem o quê? Uau! Como que eu chamo isso? Insistência. Ei, olha para mim, vou te dizer aqui nessa manhã. A fé exige de nós o quê? Insistência. É por isso que eu gosto dessa frase: insista, persista e nunca desista. Foi nesse exato momento que Jesus fez o quê? Parou. Uau! Eu quero te apresentar, irmã, um Jesus que para porque Ele sabe as nossas limitações. Eu quero te apresentar um Jesus que para porque Ele sabe as nossas verdadeiras necessidades. Por que Jesus ia andar, sabe, correndo, se tinha alguém gritando para ser o quê? Salvo.
O problema da correria não é de Jesus. O problema da correria é humano. O problema da correria não é de Jesus. O problema da correria é nosso. É nós que não vemos as pessoas, mas Deus vê as pessoas. E acontece agora, querida irmã Lorizete, uma coisa incrível. Olha só o que acontece agora. Aqueles mesmos que estavam dizendo assim, ó, ele não vai, são o mesmo que diz assim, mudou o negócio aqui, rapaz. Ele parou e está te chamando. Vai lá, levanta, corre. Ele está te esperando. Não parece um estágio de bipolaridade? Mas vou te falar que é assim. É assim essa vida. São os mesmos que estavam dizendo assim, ele não vai te ouvir, você não vai vencer não, você não vai conseguir. Agora mudou. Jesus parou e chamou, aí eles começam a dizer assim, não, corre, Júlio, vai depressa. Como correr se você é cego? Ele está te esperando. Ah, amigos, última lição, ser humano. O ser humano é assim, sabe? Eu costumo dizer que ele é implacável. Ele bate, maltrata, destrói, fere, mata. Esse é o ser humano. Que cruel. Mas enganosamente o mesmo pode dizer assim, rapaz, isso é bom, você faz isso bom. Que perigo. O que eu estou querendo dizer para você nessa manhã é que a insistência de Bartimeu não tinha a ver com a torcida, com o aplauso. A insistência de Bartimeu tinha a ver com a sua fé. Pense, seguir a Jesus, que viver por Jesus é porque alguém vai estar te aplaudindo. Não, é porque você vai ser insistente. Você sabe, você se conhece, você sabe de um anseio, de uma necessidade que você tem de estar perto de Jesus. E aí você persiste e não desiste. Não é por posição, não são por palavras, não é por aplauso, não é por coro. E aí o que acontece? A Bíblia diz claramente que ele segurava uma capa, mas ele deixa essa capa e vai ter o seu encontro com Jesus. E no encontro de Jesus, eu termino com você agora. Jesus olha para ele e diz assim, ei rapaz, o que você quer mesmo? Você estava gritando aí, o que você quer que eu faça na sua vida? Termino aqui com você nessa manhã. As perguntas de Deus são interessantes, sabe? Em outro sermão, eu vou continuar de onde eu parei a minha história. As perguntas de Deus são interessantes. Ele olha para ele, um cego, e diz assim, o que você quer? Ele diz claramente, Senhor, eu quero fazer o quê? Eu quero enxergar, eu sou cego, eu quero ver. Ei, o que eu quero dizer nessa manhã é que as perguntas de Deus não são formuladas para ter uma resposta retórica ou uma informação. Deus não precisa da nossa informação. Quando ele pergunta a Adão onde você está, ele não queria a informação de saber o local onde Adão estava, porque ele sabia onde Adão estava. Todas as vezes quando Deus nos faz uma pergunta, ele não está interessado na nossa informação. Quando Deus nos faz uma pergunta, ele está interessado na nossa confissão. O que este homem da história hoje estava fazendo? Ele estava dando uma informação ou ele estava fazendo uma confissão? Uau! Tremendo! Ele estava fazendo uma confissão. Jesus é filho de Davi. Os profetas escreveram isso. Essa era a sua confissão.
Ele não estava dando informação. Hoje, 3 perguntas finais para você. O que você veio fazer hoje aqui? Mudar de vida. Hoje não é uma manhã para a gente informar. É uma manhã para a gente confessar. Hoje não é uma manhã para a gente trazer informação. Hoje é uma manhã para a gente fazer a nossa confissão. Quem é Jesus para você? Para Bartimeu, ele foi o filho de Davi, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aquele que lhe deu a vista, aquele que lhe deu uma vida nova, aquele que o fez um novo homem. O que você quer hoje? Qual é a tua maior necessidade? O que você quer agora, nessa manhã? Ele também para e olha diretamente para você. O que queres? O que queres? O que queres? Eu vou convidar o Samuel para cantar mais um. E eu quero convidar e apelar ao teu coração. Se nessa manhã você precisa entregar algo diante de Deus, precisa de um milagre de Deus, um toque de Deus, se levante. Nós vamos orar. Porque assim como aconteceu com Bartimeu, hoje também não é diferente. Jesus está diante de mim e de você nessa manhã para fazer o mesmo milagre, porque Ele tem o mesmo poder hoje e sempre.
Nosso coração se alegra, Senhor, porque o Senhor para diante dos desafios e lutas que nós temos nessa vida para ouvir o nosso clamor por socorro. Ouve, Senhor, essas famílias que aqui estão, pais, filhos, casamentos, trabalho. Vivemos num mundo em que nós precisamos do Teu socorro todos os momentos e todas as horas. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Assim como o Senhor fizeste esse milagre tão especial, devolvendo a vista e a alegria na vida de Bartimeu, faz isso conosco também. Dá-nos a alegria de te servirmos em todos os momentos. E continua com cada um de nós. Que Teu toque seja sentido em nossas vidas. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Abrace quem está ao seu lado e diga assim, 16 horas, te encontro aqui no JK.